Oi, amigas! Como é que vocês estão? Hoje não vai ser vlog, mudei um pouquinho, só pra não ficar muito cansativo, assim, eu sei que vocês gostam e eu recebi vários feedbacks de vocês falando que tava tudo muito bom, mas eu também ao mesmo tempo dar uma saturada, sabe? Então eu quero ter vários quadros aqui no canal que a gente possa ir conversando e aprofundando e até pra testar, assim, qual tipo de conteúdo vocês gostam mais, enfim, que aí eu vou trazendo com mais frequência. Então eu mandei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, sobre basicamente tudo, assim, e enquanto eu vou fazendo minha skincare, eu vou respondendo as perguntas que eu achei mais interessantes, mais legais, assim, pra gente bater um papo e a gente se conhecer melhor. Lembrando, essa skincare que eu vou fazer hoje, ela é mais completona, então tem todos os passos, só que eu faço ela uma vez na semana, no máximo, quando eu tenho tempo. Então hoje era quinta-feira e geralmente eu delimito um dia, né? Então, quinta-feira vai ser o dia que eu vou cuidar da minha pele. E, né, hoje, quinta-feira, depois do trabalho, inclusive eu vou fazer isso porque amanhã eu tenho um evento que eu tenho que estar com a pele limpíssima e linda. Então, vamos para todos os passos que eu faço nesse dia de skincare premium, assim, sabe? Top, adoro faixinhas. Estou sem nenhuma maquiagem, sem absolutamente nada. Essa é a minha pele natureba pra vocês, sem filtro nenhum. E eu já vou embicar com uma pergunta que eu recebi. Bela, sua pele já foi acneica? Se sim, como você faz pra deixar ela tão uniforme? A minha pele, ela sempre foi muito boa. Sempre, 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 sempre. Isso realmente era um privilégio. Ó, vou usar esse sabonete hoje, da CeraVe. Esqueci o quanto eles eram bons. Eu fiz uma publi esses dias pra eles e, nossa, realmente o gel de limpeza deles é uma coisa, sabe, tu sente que tá limpando, mas ao mesmo tempo deixa a tua pele bem hidratadinha, assim, sabe? Sem aquele aspecto de muito seco, enfim. E aí, a minha pele, voltando, né? Minha pele sempre foi muito, muito, muito boa, lisinha, sem nenhum defeito. Só que aí veio o bendito do terceirão, e do ensino médio, e do Enem, e da UFSC. E eu, como uma boa aluna ansiosa que eu sou, onde atacou? Na pele, especificamente na minha testa, de cima. Tipo assim, essa região aqui era caótica. Eu vou tentar achar uma foto dessa época pra vocês verem. Gente, era bizarro, bizarro, porque minha pele era boa daqui pra baixo. E daqui de cima não tinha nada que salvasse, nada. E aí, enfim, eu fui na dermato, que é minha dermato até hoje, ela é maravilhosa, mas assim, ela podia me recomendar todos os ácidos possíveis, todos os produtos, e eu passava tudo certinho. Nada adiantava, nada. Era literalmente um bando de bolinhas vermelhas que doía, 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 doía. E aí inflamavam, daí viravam espinhas. E ainda era na época da pandemia, né, gente? Então, quando eu tava no semipresencial do terceirão, só usava máscara. E o que ficava aparecendo? Todas as minhas espinhas aqui na testa. Era horrível, horrível. Gente, não foi uma fase legal pra mim, tanto em questão de ansiedade, quanto outras questões, assim, que também posso falar mais pra frente. Fiquei a época do terceirão inteira, um ano inteiro, com essa acne bem específica, bem localizada. Quando eu passei na faculdade, gente, de um dia pro outro, sumiu tudo. Ficou lisinho de novo, não tinha mais nenhuma cicatriz, não tinha nada. Então, assim, o quanto que o nosso corpo é poderoso não tá explicado, porque era só ansiedade. Só ansiedade que transpareceu de uma forma física, entendeu? Depois que eu passei na faculdade, eu podia, sei lá, enfiar minha cara na que boa, que a minha pele ia ficar boa. Juro, porque eu acho que, tipo, foi uma descarga emocional absurda. Então, às vezes, a tua acne também pode ser por conta de ansiedade emocional, sabe? Então, eu já sei que quando aparece uma coisinha aqui na testa ou outra, é porque eu tô tendo algum probleminha, alguma ansiedadezinha que tá ali me pinicando, que aí começa a aparecer, sabe, na minha pele. No último vídeo eu já tinha
recomendado pra vocês e eu uso ele 2 vezes na semana. O peeling da Adicus, ele é muito bom, gente. Meu Deus. Tipo, ó, aqui tem umas texturinhas aqui por conta de cicatrizes. Essa aqui surgiu hoje, inclusive, que eu fiquei indignada. E aí é só tu colocar um pouquinho. Ó, isso aqui tá bom já. Esfrega assim. Ai, sério, gente, vocês têm que comprar isso. Isso aí, realmente, eu quero... Quando vocês puderem, testem. Porque ele é o melhor esfoliante que eu já usei na minha vida. Sério. Ele é muito refrescante. Eu passo em tudo, assim. Eu passo na boca também, pra dar uma esfoliada na boca já. Ai, muito bom. Eu esfrego bastante no nariz pra tirar os cravinhos. Sai assim como se fosse um bumbum de neném, sério. Delícia. Vamos pra segunda pergunta, que eu já tava quase esquecendo aqui. Como você concilia a faculdade, trabalho e treino e se eu me sinto muito sobrecarregada? Gente, é quase uma pergunta retórica isso. Eu me sinto muito sobrecarregada. Muito sobrecarregada. A minha faculdade, ela é integral. Então, eu já tive que atrasar algumas matérias para eu conseguir conciliar todos os meus trabalhos. E ainda tem meus treinos, né? E ainda tem minha vida social. Então, assim, o maior conselho que eu consigo tirar disso é que não dá pra ser 100% em tudo. Não dá. Não dá. Tu vai crescendo, tu vai vendo que não dá. Então, vão ter momentos que eu dou mais foco no meu Instagram, tem outros momentos que eu dou mais foco nos meus estudos, ou eu tô super focada no meu estágio, tipo, fazendo mais hora extra, sabe? Só que eu nunca consigo ser 100% em todas. Eu realmente sou uma pessoa muito disciplinada e eu consigo não negligenciar 100%. Mas vão ter momentos que elas estão em focos diferentes. Até porque teoricamente, eu trabalho mais do que um estágio, né? Então, criação de conteúdo, que também é um ponto que eu posso falar em outro vídeo, tu não tem horário de trabalho, né? Tu não tem horas pra trabalhar, pra bater ponto. Então, teoricamente, tu tá sempre trabalhando. Desde que tu acorda até onde tu vai dormir, tipo, esse momento aqui era pra eu estar descansando, né? Só fazendo uma skincare rapidão e já ir dormir. Mas aí tava no meu cronograma de gravação, que eu ia gravar, falar com vocês e tal. E, gente, isso não é uma obrigação pra mim. De uma parte, eu gosto muito da criação de conteúdo, principalmente agora no YouTube, porque eu consigo falar mais, sabe? Eu consigo ter mais tempo aqui nos conteúdos. Como é mais trabalho, é mais sobrecarga ainda, porque eu já tenho uma quantidade de estágio, de horas, de 6 horas por dia. Então, eu trabalho 30 horas semanais no estágio, mais todas as horas da criação de conteúdo. E mais a minha faculdade integral. E mais os meus treinos, que eu tô treinando pra uma meia maratona que vai acontecer daqui a pouco. Os meus divertidamente, eles estão enlouquecidos comigo, eles estão muito bravos comigo, tenho certeza. Mas assim, é o que tem que fazer, tipo, não dá pra eu ficar sendo coach aqui e falar assim, não, vai dar certo, é só ter organização. Gente, eu tenho organização, eu tenho todas as planilhas ali, meu Google Agenda, eu tenho tudo. E mesmo assim eu não dou conta. Só aceitar que tem que ser assim e tentar dar o melhor em todas as áreas no momento que aquilo ali tá pedindo. O item de todos os dias, esse que eu faço todos os dias mesmo, que é a niacinamida. Essa aqui da Simple, eu já acho que tá, sei lá, no 10º pote, porque é a que eu mais gosto, é a minha favorita. Eu sempre fui apaixonada pela Simple também, e eu sinto muita falta na minha pele quando eu não tenho oh, meu Deus do céu! Quando eu não tenho niacinamida aqui em casa. De todos os sérums, eu acho que é a que mais funciona na minha pele, assim. Porque ela tira toda a textura que eu sinto que meu rosto tem um pouquinho. Ou quando ele tá um pouco irritado, ele tira a irritação. E todas essas manchinhas, assim, quando eu passo a niacinamida, ela desaparece, sabe? Em 2 dias, 3 dias. E essa aqui é novinha, acabou de chegar. Tipo, pô, ela faz milagre. Ela minimiza os poros, tira a oleosidade, protege contra a luz azul e poluição. E ainda tira mancha de espinha, tira cravo. Gente, sério, é milagrosa.
Depois que se formar em arquitetura, pense em deixar o seu perfil mesmo de hoje ou um profissional de arquitetura, né? A resposta é não. Se a minha pretensão for ter um perfil de arquitetura, eu vou fazer outro perfil. Porque o que acontece? Eu criei esse meu perfil, Bela de Gomes, para ser a minha vida pessoal e eu criei antes de eu entrar na faculdade de arquitetura. Então, todo mundo que está me seguindo desde o começo, ele foi acostumado com um nicho de wellness, né? De bem-estar, de autocuidado, de rotina. E quem tá me seguindo quer ver essas fases da minha vida. E se eu mudar totalmente o meu perfil para outro nicho que é totalmente diferente, que é a arquitetura, sabe? É muito mais técnico, é para atrair cliente e biriri pororó, eu vou perder todos os meus seguidores e também é uma coisa que eu não quero, porque assim, eu quero separar as duas coisas. Agora, a gente vai pra creme para olheiras. Esse aqui também chegou aqui em casa essa semana, eu tô testando. Que eu comprei junto com a niacinamida da Simple. E, que é uma coisa que me incomodava desde criança, é olheiras profundas. Porque eu fico indignada com esses cremes. Que eles ficam, ai, creme pra reduzir a olheira. Só que, na verdade, eles reduzem bolsas embaixo dos olhos. Que é quando tu tem aquela olheira inchada, sabe? Mas eu não tenho olheira inchada, é uma coisa de genética, sabe? Eu tenho essa curvinha por genética. E aí eu também tenho uma hiperpigmentação, assim, sabe? Tá vendo? Esse foi um dos únicos cremes que eu achei que tá falando que é para olheiras escuras, com hiperpigmentação, que são as minhas. Então, né, eu estou testando e vamos ver o que isso vai acontecer nas minhas olheiras. É complicado. É bem complicado porque influencia tanto a alimentação, sono. Se eu durmo muito, eu fico com muita olheira. Se eu durmo pouco, eu fico com muita olheira. Então, tipo, não tem muito o que fazer, sabe? Mas vamos testar. Que eu falei, já que eu tô comprando niacinamida, por que eu não vou comprar esse creme novo pra testar, né? Aí eu coloco 2 gotinhas, faço uma massagenzinha assim, de leve até absorver. Gente, vocês arrasaram nas perguntas, tá? Arrasaram, porque eu falei que tinha que ser perguntas interessantes e criativas. E eu tô adorando as perguntas que vocês colocaram. Inclusive, eu acho que eu não vou conseguir responder todas nesse vídeo. E eu vou anotar todas as que sobraram pra eu fazer em outro vídeo, tá? Então, próxima pergunta é: o que é vida plena pra você? De acordo com a rotina que eu tenho hoje, pra mim, ter uma vida plena é eu ter tempo pra fazer todas as coisas que eu quero com calma. Sempre fui uma pessoa muito ansiosa e pensei muito na produtividade, que é uma coisa que eu também vivo tentando conciliar, porque parece que todas as vezes que eu tento descansar, o meu cérebro ele fica tipo, não, tu tá sendo improdutiva, tu tem que fazer alguma coisa. Pra mim, uma vida plena é tu conseguir fazer tudo que tu quer, né? Tipo, querendo ou não, eu vou jogar o dinheiro nessa equação. Ter dinheiro suficiente, eu não quero dizer ser rica, milionária, trilionária, mas assim, a minha visão de vida plena, que também se alinha, querendo ou não, nas minhas questões financeiras, sempre foi eu ter o suficiente pra eu conseguir fazer tudo que eu quero com calma e viver todas as coisas que eu quero fazer, tudo com calma, sem me preocupar, sem ter algum estresse na minha cabeça de que aquilo vai me fazer falta. E já tô quase acabando minha skincare, tá? Eu tô falando mais do que fazendo skincare, porque assim, realmente eu não tenho tantos passos de skincare, porque eu acho que não tem necessidade. Enfim, aí esse aqui eu uso à noite, só à noite, que é um blending facial, e ele é da Simple também, da Simple Organic, e ele é como se fosse uma manteiga. E aí eu passo no rosto todo, é tipo isso aqui, ó, também, pouca coisa, aí, porque ele espalha bastante. Passo no rosto todo, e aí ele, nossa, ele deixa a pele assim, ó, um veludo, muito bom. Prontinho. Ai, essa é muito legal. Você acha que o seu conteúdo te mudou como pessoa? Gente, juro, sessão de terapia. Eu acho que sim, porque uma das primeiras coisas que eu sei é que eu virei uma pessoa muito mais criativa. Então eu tenho um senso crítico e criativo, estético muito aguçado pra tudo. Então
Tanto até que na parte da arquitetura é a parte que eu mais gosto, é a parte de... Eu gosto da parte de mood board, eu gosto da parte de criativo, de conversar com o cliente e entender quais a estética dele, sabe, quais os estilos. Tudo que seja estético, bonito e criativo, eu aprendi bastante com a criação de conteúdo. Mas assim, olhando um ponto mais introspectivo, eu acho que, eu já falei também, eu acho que o conteúdo em geral, ele me deu mais disciplina e também me faz tentar lidar a minha rotina com leveza. Porque assim, eu não sou a pessoa mais calma do mundo. Eu realmente sou muito estressada, muito estressada. Só que parece que quando eu ligo o celular ou a câmera na minha frente, eu consigo pensar com clareza e eu consigo ser mais leve. E eu consigo transparecer essa leveza para vocês, que eu já escutei várias e várias vezes que eu transpareço isso. E eu fico muito feliz, de verdade, porque é isso que eu busco normalmente, né, quando eu tô sozinha, sem nenhuma câmera na minha frente. Só que é muito difícil, porque eu realmente sou uma pessoa muito estressada. Eu sou de Gêmeos, né? Então eu sou bem, sabe, bem complicada. Sou Gêmeos com ascendente em Áries. Quem entende disso aí já sabe que eu sou bem ruim. E eu sou tinhosa, sabe? Eu sou teimosa, eu sou emburrada. Então, geralmente, quem convive mais comigo sabe que eu sou muito boca aberta, sou muito grossa, sabe? E, enfim, o conteúdo, em geral, ele me trouxe essa forma de aprender a ser mais leve, falar mais leve. E eu acho que o disciplinada, porque o conteúdo foi meio que o meu diário de vida, né? Então, toda vez que eu programava um conteúdo para fazer, querendo ou não, eu tinha que fazer aquilo ali. Então, por exemplo, hoje eu tô me prestando a fazer a minha rotina inteira de skincare com vocês, conversando e tudo mais. Querendo ou não, eu tô cuidando de mim também. Quando eu postava minhas posturas de yoga, quando eu posto a minha rotina, quando eu gravo a minha rotina, me obriga a seguir aqueles horários, me obriga a fazer tudo que eu tenho planejado. Então, acho que essas duas coisas são as coisas que eu sinto que mais me transformaram como pessoa. Finalizando, o último passo de skincare. Esse aqui, a minha mãe, ela trouxe da última viagem dela para os Estados Unidos, que é uma máscara de lábios, sabe? E ele é da Tree Hut, que também é aquela marca famosa de esfoliantes que eles têm lá. E ele é muito bom, gente, tipo, absurdamente bom. Ele vem assim, ó, aí tu abre, ó, e aí geralmente eu pego com a unha mesmo, assim, ó, tá vendo? E eu pego bastante, porque daí eu já vou dormir, entendeu? E aí eu faço aqui. E, gente, ele não sai, ele não absorve, teoricamente, sabe? Ai, aí ele tem um cheiro de morango tão bom. A boquinha fica muito linda. Enfim, e aí pra fechar... Geralmente eu gosto só de dar uma penteada na sobrancelha, porque quando eu faço esse passo a passo de skincare, ela já tá bem hidratadona, sabe? Com vários ativos, vários não sei o que. Então não precisa de nenhum serumzinho. E é isto, gente. Essa é a skincare, né? A mais completona, assim, eu acho. E... Mas vocês veem, é muito básico. Então, sabonete, esfoliante, sérum, hidratante. E é isso. O básico bem feito dá certo. Tem uma última pergunta que eu deixei pro final, que é uma coisa que vocês me perguntam tanto, que eu acho que eu vou resumir ela aqui. E eu vou fazer um vídeo só pra essa pergunta, tá? Como você começou na internet? Gente, é uma coisa que faz tanto tempo que eu não me lembro. O que eu mais me lembro eu sempre gostei de postar. Eu sempre postava desde pequenininha, assim, quando eu tinha 12... Quando surgiu o Instagram. Sabe, surgiu o Instagram, eu comecei a postar foto, aí veio os stories, aí eu comecei a postar stories. Aí, querendo ou não, era na época de colégio, assim, e eu era uma pessoa relativamente, sabe, aquela que todo mundo conhecia. Então, eu era meio que assim. Mas assim, não criava conteúdo, né? Eu só postava as coisas que vinha na minha cabeça e eu postava. Eu sempre gostei de postar, eu nunca tive essa questão de vergonha. Eu acho isso bobo.
Tipo, eu entendo, mas, por exemplo, a vida é tua. Por que tu tá com vergonha dos outros, sabe? Enfim, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, aí eu falo que é meu start nos conteúdos. Porque o que aconteceu? Eu tava muito noiada, eu tava muito doida da cabeça. Porque o meu apartamento é pequeno e não entra luz direito do sol, sabe? Não tinha jardim pra ficar meditando, sei lá, pra passar o tempo. Não, eu só ficava enfurnada dentro de casa, estudando e tava me deixando muito doida. E aí veio também, junto na pandemia, veio aquela onda de um monte de gente começar a criar conteúdo também. Eu falei, gente, eu tô sem nada pra fazer. Então é óbvio que eu vou ficar gravando coisas do que eu faço no meu dia a dia durante a pandemia. E daí eu postava eu acordando cedo, estudando, fazendo meu café. Aí foi aí que eu comecei a fazer yoga também pra tentar relaxar. Então eu postava os meus treinos de yoga, postava minhas meditações. Comecei a postar, rotina, stories. E aí eu passei por várias fases, né? Então eu passei tanto pela fase de, sei lá, criador de conteúdo de cabelo, porque meu cabelo era muito cacheado naquela época, e depois foi pra cuidados da pele. E aí foi englobando tudo, entendeu? Então até eu me achar, eu fui indo em todas as áreas. Quando eu comecei a fechar minhas primeiras parcerias, assim, então tipo, vim uma loja de roupa falar comigo, só que assim, gente, eu trocava, sei lá, 50 fotos por um cropped. Um cropped. Não façam isso. Aí foi aí que eu comecei a ganhar as coisas. Então eu fiquei acho que um ano inteiro só ganhando, sabe? Permuta. E de repente começou a surgir umas marcas mais legais. E aí elas começaram a me valorizar e me mandar valores. Eu fiquei, valores? Então quer dizer que isso é um trabalho? Aí eu comecei a investir. Aí eu fiz um curso de marketing de influência. Eu comecei a realmente fazer uma linha editorial de conteúdo, sabe, estratégico, tudo mais. Então eu sabia de todos os merchants, todos os títulos, assim, todas as falas de marketing e tal. E aí, quando eu comecei a investir no meu conteúdo, considerar aquilo lá como trabalho, as outras pessoas também consideraram como trabalho. E aí eu comecei a ganhar. Eu posso contar a minha trajetória completa, né? Mas, resumindo, foi isso. Então, eu nunca tive vergonha de postar. Que é uma coisa que também veio nas perguntas, um conselho pra quem quer começar. Gente, eu sei que a maioria das pessoas, elas têm muita vergonha de postar. Só que é uma coisa que eu fico indignada, que aí vem o meu lado Bela, que é 80% do tempo, esse lado, que eu fico indignada, dá vontade de dar um tapa na cara de vocês, que tem vergonha de postar. As outras pessoas não estão nem aí pra ti. Nem aí. Tu não é tão interessante assim pra elas. Eu sei disso. Eu sei que vocês gostam de mim. Eu gosto de vocês também. Eu amo vocês. Mas assim, eu não sou tão importante. A ponto das pessoas fazerem uma algazarra de eu ficar postando coisa. Tipo, gente, Tipo, por que tu deve satisfação a elas? Sabe? Por quê? Eu posso falar com propriedade que eu não sou uma criadora de conteúdo, a maior criadora de conteúdo do mundo, mas a criação de conteúdo abre portas de uma maneira inexplicável. Inexplicável. O nível das coisas que eu estou conquistando hoje, tendo 20 anos só, foi graças à criação de conteúdo. Foi graças a eu ter investido nisso e eu ter considerado como trabalho e eu levar a sério e eu não me importar com a opinião dos outros. Aprender a reconhecer a nossa desimportância nesse mundo é maravilhoso e te liberta, assim, de uma maneira inexplicável. Eu acho que é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui porque eu adorei esse conselho, esse fechamento. Então, se vocês gostaram do vídeo e querem mais conteúdos como esse por aqui, só deixar nos comentários, né? Fazer meu merchan aqui de dar um like, se inscreve, ativa o sininho se quiserem. E é isso, gente. Então, boa noite, um beijo e até semana que vem.